1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 17, eu vou falar hoje sobre a caminho do tribunal. Esse é o título da mensagem de hoje, a caminho do tribunal. Esse é o tema que nós vamos estudar no nosso culto de ensino. A gente deu um tempo, uma pausa na doutrina da igreja, estávamos estudando as 7 cartas de Apocalipse, demos uma pausa e estamos estudando temas agora. E hoje a gente vai estudar a caminho do tribunal. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Eu vou ler de novo o versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com o papai mais uma vez. Querido e amado Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque as coisas devagarinho estão começando a voltar ao seu normal. Nós cremos no Deus do impossível. O Senhor pode mudar situações. Há 30 dias atrás, haviam mensagens catastróficas, mensagens que estavam provocando um vírus pior do que o Covid-19, que era o medo. Muitas pessoas, Senhor, apavoradas, desesperadas com medo. Mas eu te agradeço, Pai, porque quem te ama e quem tem comunhão contigo está clamando para que essa situação mude. E nós cremos, Pai, cremos que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, e hoje a gente já pode, Senhor, depois de um mês, nós já podemos ter irmãos aqui junto com a gente, e nós estamos vendo que em algumas cidades já estão havendo liberações que em outro momento não haviam, e nós cremos, Pai, que daqui um pouquinho já vai passar, Senhor, esse período que nós estamos atravessando há algum tempo e a vida vai voltar à sua normalidade. Nós te pedimos, Deus do impossível, que o Senhor estenda suas mãos sobre a nossa nação. É muito difícil perder, Senhor, um ente querido, um familiar, e pessoas têm morrido, Senhor. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, console essas famílias que tiveram familiares que partiram para a eternidade. Dá força para esses que estão lutando, Senhor, estão hospitalizados, estão no leito de uma UTI, estão batalhando pela vida, que o Senhor tenha misericórdia. Também daqueles que trabalham diretamente com essas pessoas, os profissionais da saúde e todos aqueles que lidam no dia a dia, estão expostos. Senhor, nós cremos, Deus, que o Senhor não vai permitir que essa situação, Senhor, se estenda por muito mais tempo. Mas nós cremos que daqui um pouquinho já estaremos com os nossos cultos voltando à normalidade, não só em Vacaria, não só no Rio Grande do Sul, mas em
todo o Brasil, Pai, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Agora que vamos ao tempo da palavra, abre a porta da palavra mais uma vez, fala, Senhor, fala com a gente, dá-nos sensibilidade à Tua voz, dá-nos, Senhor, acolhermos a Tua palavra no nosso coração, que ela penetre no mais íntimo do nosso ser e que ela seja acatada, aceita como fiel, como digna de toda aceitação. Pai, obrigado, Senhor, por esse tema que nós vamos desenvolver. Eu tenho certeza que era isso que o Senhor queria falar com a gente nesta noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa os que estão em casa também, os que estão recebendo o Senhor nos seus lares. Abençoa estas pessoas, esses irmãos, irmãs, em diferentes localidades, em diferentes condições. Nós oramos também por eles, por suas famílias, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Os que estão aqui presentes com a gente, voltem aos seus assentos e vamos então estudar A Caminho do Tribunal. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu queria lembrar inicialmente, em caráter de introdução, que Deus tem o direito por criação e propriedade de chamar todos os seres humanos para prestação de contas. Eu vou repetir. Deus tem o direito por criação e propriedade de chamar todos os seres humanos para prestação de contas. O que é que nós vamos prestar contas? Nós vamos prestar contas por cada dia vivido na terra. E já na introdução eu queria lembrar que, conforme a leitura que nós acabamos de fazer na primeira epístola de Pedro, nem os filhos de Deus escaparão do tribunal, escaparão do juízo divino. Entendemos que é necessário uma explicação aqui, porque muitas pessoas, por não estudar a Bíblia, não conhecer a palavra de Deus, acreditam que todos os seres humanos são filhos de Deus. E como eu disse que nem os filhos de Deus escaparão do juízo, eu preciso dar uma explicação aqui. Eu preciso que você entenda, primeiro, para você saber isso. Depois, para você ensinar isso para as pessoas que estão enganadas, estão na escuridão da ignorância. Nós temos que entender que todas as pessoas, todos os seres humanos, nascem criaturas de Deus. E passando a fase infantil, porque nós cremos no que disse Jesus, que das crianças é o reino dos céus. Então, se uma criança vier a partir para a eternidade ainda na fase infantil, ela é uma exceção a essa orientação que nós estamos dando aqui. Mas passada essa fase infantil, todas as pessoas, todas, estão na condição de criaturas e todas as criaturas estão condenadas. Todas as criaturas estão debaixo de condenação. Ora, se todos estão condenados, nós precisamos então experimentar a salvação da condenação. Nós precisamos passar por um processo de absolvição, que mais comumente a gente chama de salvação. E para isso, nós precisamos entender o plano da salvação. Porque quando nós entendemos o plano da salvação, nós entendemos que nós precisamos deixar de ser criaturas para nos tornar filhos de Deus. E como é que se dá isso? Isso se dá pelo poder divino de regenerar toda aquela pessoa que recebe Jesus Cristo como seu único
e suficiente Salvador. Jesus chamou esse processo de regeneração, ele chamou de novo nascimento. E foi o próprio Jesus que disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Então, é através do novo nascimento, desse poder divino de nos regenerar, que nós somos então tornados filhos de Deus. E aí sim, como filhos de Deus, nós estamos livres, conforme a gente vai ler daqui um pouquinho, da condenação, e não estamos livres do tribunal. E é isso que eu preciso que você, meu irmão, minha irmã, entendam. Nós estamos livres da condenação, mas nós não estamos livres do tribunal. Todos os seres humanos estão a caminho do tribunal. Então eu quero convidar você para a gente ler João, capítulo de número 3, para confirmar o que eu estava dizendo agora há pouco. João, capítulo de número 3, por favor, abra sua Bíblia em casa também. João, Evangelho de João, né? É o livro, é o Evangelho de João, capítulo de número 13. Eu queria ler com vocês 18 a 21. Olha o que diz a Bíblia. Quem crê nele, e esse ele aqui é Jesus, tá? O contexto anterior estava falando de Jesus, o Filho de Deus. Isto você pode confirmar olhando o 17, o 16, o 15 e os versículos anteriores. Então, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, que diz a sua Bíblia, já está condenado. Por quê? Porque todas as criaturas estão condenadas a passar a eternidade longe de Deus. Enquanto nós formos somente criaturas, nós estamos debaixo de condenação. O que nós precisamos? Nós precisamos nos tornar filhos. Como que a gente se torna filho? Recebendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, crendo que a obra perfeita que Ele fez é suficiente para nos livrar da condenação eterna. Continuamos a leitura. Porquanto quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz que veio ao mundo? O nome dele? Jesus. Então, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aí a explicação da razão das pessoas rejeitarem a luz, fugirem da luz, não acreditarem na luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Não esqueça dessa sentença final, eu vou falar dela daqui um pouquinho de novo, porque são feitas em Deus. Então, quem está em Cristo, quem crê em Cristo, quem nasceu de novo, agora, a sua vida as suas ações, a sua prática de vida é pautada em Cristo. Não esqueça disso, isso vai nos ajudar daqui um pouquinho. Agora eu quero mostrar que quem não crê em Jesus é criatura. E o problema das criaturas é que elas estão condenadas, estão debaixo de condenação. Quem disse isso? Jesus. Vamos ver as palavras de Jesus em João 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, quem é que tem a vida eterna? Todos os seres humanos, sim ou não? Não! Quem tem a vida eterna são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e creem na palavra de Deus, que revela um Pai que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha salvação, certo? E aí continua o versículo: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos para Romanos capítulo 8, verso 1. Muitos irmãos aqui sabem de cor esse texto. Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Observe o advérbio de tempo, que aparece logo depois da ligação que se faz com os capítulos anteriores. Então nós temos um advérbio conclusivo aqui no começo do versículo. Portanto, é como se Paulo está dizendo, já que falei tudo que falei anteriormente, agora eu quero que vocês entendam. Nenhuma condenação há para todas as pessoas, sim ou não? Não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Então, quem não está em Cristo, quem não crê em Cristo como único suficiente Salvador, essa pessoa está debaixo de condenação. Para essas pessoas, o juízo de Deus é outro, o tribunal divino é outro. Tá? Só que é um tribunal condenatório. As pessoas terão que comparecer diante de Deus, o justo juiz, não para serem julgadas, mas para ouvir o veredito final, condenado. Agora, para as pessoas que nascerem de novo, através do poder divino, de crer no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, essas pessoas escaparão da condenação, mas não do tribunal. Então, eu como filho de Deus, você como filho, filha de Deus, nós estamos a caminho do tribunal. Hebreus capítulo 9, versículos 26 a 28. Lembrem, eu estou introduzindo a mensagem, e esses versículos estão confirmando aquilo que eu estou afirmando. Esses versículos estão confirmando aquilo que eu estou afirmando. E se tem uma coisa boa, é poder fazer afirmações que têm confirmações bíblicas. Ok? O complicado é quando a gente faz a afirmação, mas nós não temos respaldo bíblico. Aí é problema. Mas se a gente pode fazer afirmações que são confirmadas pela palavra de Deus, isso nos deixa em completa segurança e paz. Hebreus 9, 26 a 28. Hebreus capítulo 9, 26 ao 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, está falando do Filho de Deus, Jesus, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E agora olha só, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Tá? Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E por último agora, Romanos, capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo de número 14.
versículo de número 12. Romanos 14, versículo 12. O texto diz: de maneira que cada um de nós, cada um, tá? O tribunal é individual, cada um. E aqui eu abro um parênteses para explicar para quem não sabe que a salvação é individual. Mãe não salva filho, pai não salva filha, esposa não salva marido, marido não salva esposa, tá? Avô não salva neto. Cada um precisa ter a sua experiência de novo nascimento. Eu posso desejar que meu avô seja salvo, mas se meu avô não nascer de novo, o meu desejo vai ficar só no desejo. Ele precisa crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele precisa experimentar a regeneração e se tornar um filho de Deus. Aí ele escapa do tribunal condenatório e vai participar do tribunal, que eu já vou falar. Eu estou só preparando aqui o caminho para falar do tribunal que nós vamos participar. Tá bem? Então eu insisto, nem os filhos de Deus escaparão do tribunal, do dia do juízo. Aqui eu quero então chamar a sua atenção para a responsabilidade de nós conduzir a nossa vida com muita seriedade. Por quê? Porque nós estamos a caminho do tribunal. Certo? Estamos a caminho do tribunal. E nós precisamos ter muita responsabilidade com a nossa vida. Agora, então, chegou a hora de ler um dos textos mais importantes. Se eu tivesse numa escola bíblica, eu diria que aqui é o texto áureo. Eu diria que aqui é o texto principal, texto-chave. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vamos ao texto? Muito importante. Muito importante. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Paulo está falando com a igreja, Paulo está falando com os salvos, Paulo está falando com os filhos e filhas de Deus. É com estes que ele está se comunicando, e ele escreve o seguinte, 2 Coríntios 5:10. Porque, quantos? Quantos? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós estamos a caminho do tribunal de Cristo, ok? Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, que corpo é esse? O corpo físico. Porque o nosso corpo físico determina a nossa duração na terra. Tá? A nossa duração na terra é medida pela duração do nosso corpo físico. Quando o nosso corpo físico morre, termina a nossa história aqui na terra, vírgula, mas não a nossa história de vida. Porque dentro de nós, Deus fez um corpo espiritual, certo? E Deus, então, nos fez um corpo espiritual que é imortal. Esse corpo espiritual vai viver na eternidade, lá na dimensão espiritual. Na dimensão física, a gente vive com esse corpo, essa matéria. E essa matéria vai terminar quando nós morrermos, ok? Então, tudo que nós tivermos feito por meio do corpo físico é o que será levado até o tribunal de Cristo. Diz o texto, ou bem, ou mal.
Então, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e todos nós vamos prestar contas do bem que fizemos e também do mal que fizemos, tá? Então, repetindo, todos os salvos, sem exceção, terão que comparecer ante o tribunal de Cristo. Insisto, esse tribunal de Cristo é diferente do juízo final. O juízo final, que todas as criaturas terão que comparecer diante de Deus, esse juízo final é condenatório. As pessoas irão lá para ouvir a sentença, e elas já entram naquele juízo condenadas. No tribunal de Cristo, muito diferentemente, porque ele não é condenatório, o tribunal de Cristo é recompensatório. Nós vamos comparecer diante de Deus para prestar contas de tudo que nós fizemos aqui na terra durante a peregrinação neste corpo físico, neste corpo material, tá? Então, não se trata de julgamento condenatório, mas de recompensa. Então, estar em Cristo e permanecer salvo até o fim da nossa existência aqui na terra, nos dará o direito de comparecer diante do tribunal de Cristo. Lá nós seremos os réus, nós teremos que sentar diante do justo juiz que é Jesus Cristo. Mas haverá uma diferença enorme entre o juízo final, porque a gente não vai para o tribunal de Cristo para ouvir uma condenação, ou seja, quem chegou lá, chegou salvo, mas ninguém escapa do tribunal. Nós estamos a caminho do tribunal. Quando se dará isso? Quando é que nós vamos comparecer individualmente diante do Senhor Jesus Cristo? Isso vai se dar após a igreja ser tirada da terra. Jesus Cristo vem outra vez para levar o seu povo, para levar os seus salvos, né? Aqueles que nasceram de novo, vão ser então os filhos de Deus, que experimentaram o novo nascimento. Essas pessoas então serão levadas ao tribunal de Cristo. Vamos ler Apocalipse 22:12. É bem legal esse texto. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Olha que texto interessante. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão, você que não está acostumado com essa linguagem, é recompensa, é prêmio, tá? Então a recompensa está com o Senhor, o prêmio está com o Senhor, o galardão está com o Senhor, para dar a cada um de acordo com as suas obras. Que obras? As que nós fizemos enquanto estamos nesse corpo, ou bem ou mal, tá? Então, nós vamos receber o prêmio conforme as nossas obras. Agora, o muito importante, já que estamos pensando no caminho do tribunal, muito importante é pensar o que vai ser julgado nesse tribunal. O que Jesus vai usar para julgamento? Num tribunal aqui na terra, a gente está acostumado. Juiz, réu ou réus, advogados de defesa, advogados de acusação e, se é um tribunal de júri, mais os geralmente 7, 9, 11 jurados, né? São pessoas que são escolhidas aleatoriamente
para participar do tribunal e, em determinado momento, serem convidadas para emitir um parecer sobre tudo que ouviram, sobre tudo que testemunharam ali, tá? Então, a gente está acostumado com esse tribunal. No tribunal de Cristo, não vai ter isso. Não vai ter promotoria, advogado de acusação, advogado de defesa, jurado. Não. Vai ter o juiz, Jesus Cristo, e vai ter nós sentados no banco do réu. E quais são os elementos que serão julgados? O que será trazido a julgamento? Número 1, nossas palavras. Abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 12, 36. As nossas palavras. Lembram que lá atrás eu disse que a gente tem que conduzir a nossa vida com responsabilidade? A gente tem que conduzir a nossa vida com seriedade. Aqui está um exemplo. Mateus, eu não abri, acostumado a pedir para alguém ler. Deixa eu chegar aqui. Mateus, capítulo de número 12. Estou chegando, vocês chegaram primeiro. 12:36. Diz assim a palavra de Deus. São palavras de Jesus. Mas eu vos digo, quantas palavras? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta onde? No dia do... Sejam palavras boas ou más. Então você que gosta de dizer palavrão, você que gosta de contar piada nojenta, suja, você que não tem freio na língua, você que acha que tem que dar palpite em tudo, ei, nós estamos a caminho do tribunal. E todos os dias nós estamos sendo gravados em áudio e vídeo. O Senhor está fazendo print de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, sim ou não? Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Os ouvidos do Senhor estão inclinados. Deus sabe de tudo que a gente fala. Se nós falamos para edificação, se nós falamos coisas boas, se nós falamos coisas que trazem crescimento, se nós falamos coisas que trazem paz, que nós falamos coisas que ajudam as pessoas, vai ter galardão das boas palavras, das palavras edificantes, das palavras que são ditas para promover salvação, para promover unidade, para promover o amor de Deus. Tudo isso é maravilhoso, não deixe de falar. Agora, também estão sendo gravadas, também estão sendo arquivadas para o dia do juízo, aquelas palavras que a gente falou e não devia ter falado. Palavras nojentas, palavras sujas, palavras maliciosas. E aí vai. Vamos para Tiago, agora eu vou junto com vocês, vou chegar junto. Tiago, por favor, capítulo de número 2. Versículos 12 e 13. Olha que texto legal sobre o que nós estamos falando. O que vai pesar a nosso favor ou contra nós no tribunal de Cristo? O que a gente fala? Olha que legal esse texto.
Tiago 2, 12 e 13. Assim falai, assim procedei, como devendo ser, diz a Bíblia, julgados. Nós vamos ser julgados pelo que nós falamos. E qual é a expectativa que Deus tem de nós? Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. E o que passa disso? Procedência maligna. Então está escrito: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. O que triunfa lá no juízo? O que triunfa lá no juízo? A misericórdia. Então, se tem uma palavra que a gente tem que dizer frequentemente, sabe qual é? Misericórdia de mim, Senhor. É por isso que nós temos que ter a experiência de Isaías. Os primeiros 5 capítulos de Isaías é ai deles, ai deles, ai das nações, ai deles, ai deles. Chega o capítulo 6, Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono de glória. Ele vê a majestade de Deus, e diante daquela experiência singular da glória de Deus, ele é tocado nos seus lábios que ele reconhece que eram impuros, e ele então experimenta uma purificação na boca, e começa, se você prestar atenção nas suas próximas palavras, elas vão mudar. Não é mais ai deles, não é mais ai das nações, agora é ai de mim. Então, se tem uma palavra que tem que estar na nossa boca, é misericórdia, Senhor. Misericórdia. Sabe qual é a melhor coisa a fazer quando você vê alguém fazendo uma coisa errada? Sabe qual é a melhor coisa a fazer? É dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Certo? Então, primeira coisa que eu estou mostrando para vocês, que vai ser usado no tribunal, são as nossas palavras. O que mais serão usados os nossos pensamentos? Por favor, 1 Coríntios capítulo 4. Os nossos pensamentos serão julgados. Primeira Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou algum juízo humano. E ele vai além. Na verdade, nem eu a mim julgo. Por quê? E nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga, o que o apóstolo Paulo tem clareza? Que ele estava a caminho do quê? O apóstolo Paulo tinha clareza que ele estava a caminho do tribunal. Ele estava a caminho do tribunal. Por que o Espírito Santo está fazendo a gente pensar nisso? Porque para cada vez que a gente pensa no caminho do tribunal, já ensinaram a gente a pensar 100 vezes no caminho da festa. Para onde que a gente está indo? Ihu! Nós estamos indo para a festa. Vai ter festa no céu? Vai. Depois do tribunal. Antes da festa, tem tribunal. Então, eu preciso entender que eu estou primeiramente a caminho do tribunal. Por que isso é importante que eu pense? Por que é importante que eu reflita nisso? Porque eu preciso
me lembrar a todo momento que eu estou a caminho do tribunal. Aqui na terra, dá para dizer e depois dizer que não disse. Dá ou não dá? Dá. Aqui na terra, eu posso dizer que disse e depois, quando precisar confirmar, dizer, não, mas eu não disse isso. Ou então eu dizer, não, mas não era o que eu queria dizer. Ou não foi bem isso que eu disse. Aqui na terra dá. Diante de Jesus vai dar para dar essa enrolada? O que ele vai fazer? Ah, você tem dúvida sobre o que você disse? Ele vai trazer a gravação. Sabe o que você disse? Isso aqui. Aí ele vai perguntar, você disse ou não disse? Nós vamos ter coragem de dizer, não, né? Então, nós não temos que esperar o tribunal de Cristo para pensar no que a gente diz, para pensar nos nossos pensamentos. O tempo de ter cuidado com o que a gente fala e o que a gente pensa é agora, enquanto estamos nesse corpo. Versículo 5, que é o mais importante, eu não li. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará o quê? Os desígnios do coração. Aí vem a recompensa ou não. Então veja, Deus vai julgar os nossos pensamentos. O que a gente pensa. Eu já declarei, está gravado para o dia do juízo, que graças a Deus, as pessoas em alguns momentos não sabem o que eu estou pensando. Eu já disse isso. Graças a Deus que eu não falei o que eu estou pensando, e graças a Deus que ninguém sabe o que eu estou pensando. Mas na verdade, os meus pensamentos estão gravados. E um dia, Deus vai trazer à luz os meus pensamentos. E os teus também, que você está me olhando aí com essa carinha de inocente. Vão ser trazidos à luz. Então nada julguemos antes do tempo, porque vai ser trazido à luz. Ok? Hebreus 4:13. Vamos ler o 12 também. Vocês sabem que seguidamente eu oro esse texto, né? Vocês me escutam eu orando. E eu oro ele não só porque eu decorei ele, mas eu oro porque eu tenho consciência disso. Do que eu tenho consciência? Que a palavra de Deus é viva, é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e olha só, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas, tratar. Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. As nossas palavras, os nossos pensamentos serão colocados a juízo. Isso te traz paz ou te incomoda? Tiago, capítulo 4, verso 17. O que nós vamos dar conta no tribunal de Cristo? É bom ser filho de Deus, né, irmãos? É muito bom ser filho de Deus. Mas todo privilégio implica em
responsabilidade. Tá? Todo privilégio implica em responsabilidade. Tiago 4,17. O que nós vamos ser julgados? O nosso comportamento. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, o que faz? Então nós vamos ser julgados pelas nossas omissões. Toda vez que Deus colocou diante de nós uma possibilidade de fazer o bem, e a gente foi egoísta, e a gente só pensou no nosso umbigo, e a gente não fez o que devia ter feito, vai aparecer lá no juízo. Então eu gosto muito de um texto que diz que é para a gente ter cuidado, porque às vezes a gente recebe anjo em casa. Às vezes é um aproveitador. Pode ser até que na maioria das vezes seja um aproveitador. Esses dias eu estava parado ali na sinaleira dos 16 tempos e se aproximou um rapaz entre 20 a 25 anos, bem forte. E na mesma visão dele, quando eu baixei o vidro, eu enxerguei um senhor que vende cachorro quente ali na esquina. E aquele rapaz daquele tamanhão veio me pedir uma moedinha. E me deu uma vontade de falar. E eu disse para mim, amor, ainda bem que eu não falei. Aquele baita omissão, se ele não gosta, ele pula dentro do carro. Mas me deu uma vontade de dizer, ô amigão, com toda essa força aí, ó, dá uma olhadinha ali naquele senhor. E depois eu parei ali e perguntei que idade que o senhor tinha. E ele não quis me contar, mas ele disse assim, ó, eu tenho mais de 60. E faz 42 anos que eu faço cachorro quente. E com esse carrinho de cachorro quente eu formei 3 filhos na PUC. Aí um camarada cheio de força, de saúde, na sinaleira pedindo uma moedinha. Você entendeu o processo? Mas me veio um temor. Vai que ele realmente está precisando, né? Então depois eu me lembrei do tribunal e fiquei me sondando. Naquele momento me veio paz, de que eu agi certo. Mas, disse Paulo, eu nem a mim julgo. Quem é que vai dar o veredito final? O Senhor Jesus no tribunal. Ele vai me julgar. Portanto, meus irmãos, vamos ter cuidado para a gente não se omitir de fazer o bem, porque foi para isso que Deus nos chamou, e eu já vou ler o texto daqui um pouquinho, tá bom? Agora eu queria pensar de forma mais ampla. O que vai ser julgado no tribunal de Cristo? Vamos ao texto mais importante dessa noite. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, e a gente começa então a partir daqui a se encaminhar para o final. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Vamos primeiramente dizer ouro, prata, pedras preciosas. Vamos dizer? Mas tem outros materiais no edifício, não tem? Tem mais 3. São eles: madeira, feno e palha. Vamos dizer? Madeira, feno e palha. Vamos dizer? A obra de cada um se manifestará na verdade. Olha só o dia com letra maiúscula. O dia a declarará. Que dia? O dia do tribunal de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que Deus vai observar lá naquele tribunal?
Ele vai, no seu juízo, ele vai julgar se o que nós fizemos para ele é ouro, prata e pedras preciosas, ou é madeira, feno e palha. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo. Por que será salvo? Porque está no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é condenatório. O tribunal de Cristo é recompensatório. Ou a gente recebe galardão, ou recebe uma censura. Ou a gente recebe um galardão, ou recebe um puxão de orelha. Ou a gente recebe um prêmio, ou a gente é chamado a atenção. Certo? Então, o fogo que representa o juízo, fala dessa pureza no julgamento. Quem está julgando é o justo juiz de toda a terra. É impossível que ele cometa uma injustiça. É impossível que ele faça um julgamento equivocado. Aqui na terra isso pode acontecer. Seguidamente a gente vê reportagens de pessoas que foram presas injustamente, condenadas injustamente, né? Pessoas que cometeram crimes, mas foram absolvidas, pessoas que foram absolvidas injustamente, enfim, aqui na terra, mas lá no céu não tem isso. 1 Coríntios 10, 31 é um fogo que vai julgar as nossas obras. Ouro, prata e pedras preciosas, que diz a Bíblia, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Quando as nossas obras, quando o que a gente faz, fala, pensa, é feito para a glória de Deus, é feito para Deus, é feito em Deus, isto redunda em louvor. Isto redunda em glória ao nome do Senhor. Mateus 5,16, correndinho. Mateus 5,16. Olha o que disse Jesus. Cinco e 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E através das nossas boas obras, quem seja glorificado? O Pai. Deus seja glorificado. Tudo que a gente faz para a glória de Deus, tudo que a gente faz para Deus, tudo que a gente faz através dEle, para o seu louvor, é ouro, prata e pedras preciosas. Mas a gente pode também fazer coisas aqui na terra que são comparadas ao que mesmo? Madeira, feno e palha. O que é madeira, feno e palha? É tudo que a gente faz para a glória humana. É tudo que a gente faz para gerar fama em torno do nosso nome. É tudo que a gente faz sem capricho. É tudo que a gente faz de qualquer jeito. É tudo que a gente faz relaxadamente. Porque quando a gente não faz com excelência, a gente está demonstrando ingratidão. A gente está revelando descompromisso. Então eu pergunto: prata, ouro e pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Escolham prata, ouro e pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Prata, ouro. Então vamos fazer por Deus, vamos fazer para Deus, vamos fazer em Deus e vamos fazer para a glória do nome dEle. Então antes de eu falar, eu tenho que perguntar: glorifica a Deus?
antes de eu pensar, glorifica a Deus? Antes de eu fazer qualquer coisa, isso vai glorificar o nome de Deus? Efésios 2:10 é o penúltimo texto. Penúltimo texto. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Olha que tremendo esse texto. A gente está mais acostumado com o 8 e o 9, né? Mas olha o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para que nós somos criados em Cristo Jesus? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Obras que confirmam a nossa fé e amor a Deus. Obras que deixam claro que tudo que nós queremos é viver para louvor da sua glória. Aleluia! É isso que Deus quer, que nós nos lembremos que nós estamos a caminho do tribunal e façamos a pergunta: eu vou fazer isso para quem? Eu vou fazer isso de que jeito? Se é mal feito, se é relaxadamente, se é de qualquer jeito, não é para Deus. É feno, é palha, é madeira. E feno, palha e madeira não resistem ao fogo. Desaparece. A pessoa está salva, mas que galardão ela vai receber? Que prêmio ela vai receber? Que recompensa ela vai receber? Nenhuma. E além de não receber recompensa, tenho para mim que vai receber sim uma palavra de censura de Jesus. Poxa vida, tudo que eu fiz por você, hein? Todo o esforço que eu fiz para você e por você, para você fazer daquele jeito. Quando era para mim, era sempre mal feito, você nunca tinha tempo, você fazia as coisas relaxadamente. Que coisa! Quando era para você, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Você se esforçava, caprichava, porque era para você. Agora, quando era para mim, quando fazia, fazia murmurando. Quando fazia, fazia mal feito. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo. E não vai escapar do tribunal dele. Nós vamos ter que comparecer diante de Jesus. E aí, meus irmãos, se tem uma coisa que não vai funcionar lá, são as desculpas. Ele é que vai julgar se você estava doente o suficiente para não fazer. Ele é que vai julgar se a dor impedia de fazer mesmo. Ele é que vai julgar se nós realmente não tínhamos tempo. Se realmente nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos habilidade. E já que eu estou terminando, eu quero lembrar que não há uma pessoa na igreja que não tenha recebido de Deus pelo menos um talento. Se é filho de Deus, recebeu pelo menos um talento. Para quê? Para enterrar? Não. Não. Para enterrar, não. Então que todos nós, obreiros, servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, possamos entender que recebemos não só o dom da vida para viver nesse corpo, mas também recebemos a capacitação e a possibilidade de fazer a vontade de Deus, negociando com os talentos que Ele nos deu e produzindo resultados para a glória do seu santo nome. Se você acredita nisso, dá para dar um glória a Deus? Último texto, Filipenses, e eu vou encerrar e nós vamos orar. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Abra sua Bíblia, abra seu coração
Dilate a sua alma na presença do Senhor. Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao 11. Deus é recompensador, Deus é galardoador, Ele quer nos premiar, Ele quer nos recompensar, Ele não quer nos censurar. Ele não quer que a gente ande na eternidade sem nenhuma recompensa, enquanto outros têm 5, têm 10, têm 15. Vai ter um grupo lá no céu que vai andar sem nada. Nenhuma recompensa. Está salvo? Está salvo, porque o tribunal de Cristo não é condenatório. Mas terá recompensa? Não! Porque as obras que fez nesse corpo era madeira, feno e palha. Filipenses 1, 9 a 11, para a gente encerrar. Quem está aqui presente pode se levantar, por favor. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais. Daqui um pouquinho, eu vou orar para que o nosso amor por Deus, pela sua obra, pela sua casa, pelo seu reino, só aumente mais e mais, mais e mais. Versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Olha o dia de Cristo aí de novo. Que dia é esse? O dia do tribunal. Versículo 11. Como é que nós temos que comparecer diante de Jesus? Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, é tempo do esfriamento do amor, é tempo de apostasia, é tempo de doutrinas de demônios, é tempo de engano, de falsidade, de hipocrisia. Mas no meio desta geração perversa, eu e você, filhos de Deus, servos de Deus, nós precisamos nos lembrar que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, que tipo de vida devemos viver nós? Com responsabilidade, com seriedade, como pessoas que um dia vão prestar contas diante do justo juiz. E eu não sei você, mas eu quero galardão. Sabe por que eu quero recompensa? Sabe por que eu quero prêmio? Porque Jesus gosta de dar. Então eu não vou ficar que nem aquela pessoa que você faz um grande empenho e compra um presente para ela. Aí você chega para ela e diz assim, não precisa. Você já teve essa triste experiência? Como é chato, né? Você faz com todo amor e carinho e dá um presente, a pessoa diz, não precisa, dá vontade de estar na cabeça. Né? Então, o Senhor está me dizendo que Ele quer me dar galardão. Ele quer me dar a coroa da vida, Ele quer me dar a coroa da justiça, Ele quer me dar tanta coisa. E eu quero dizer, Deus, eu quero, por isso que eu quero fazer obras que são como ouro, prata e pedras preciosas, cheios de frutos de justiça que são para louvor da tua glória. O teu nome cresça, o teu nome cresça, o teu nome apareça em tudo que eu fizer, o teu nome seja glorificado. Em tudo que eu falar, seja glorificado o teu nome, que os meus pensamentos sejam para louvor e glória do Senhor. Levante as suas mãos comigo, vamos orar, querido Pai. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Há muita gente levando a vida cristã na brincadeira. Há muita gente com a vida espiritual enrolada, Senhor. Há muita gente enrolada na madeira, no feno e na palha. Há muita gente achando que por causa da graça e do Teu amor, dá para viver de qualquer jeito.
Há muita gente, Pai, esquecida, que mesmo estando salvos, vamos ter que comparecer diante do Senhor. Por isso te pedimos ajuda para viver com mais responsabilidade. Te pedimos ajuda para viver com mais cuidado. Te pedimos ajuda para que o Senhor nos dê uma consciência viva, tranquila, sensível, para vivermos uma vida agradável, sincera e verdadeira. Pai, não deixa a gente esquecer nem um dia que nós estamos caminhando para o tribunal. É verdade que depois vai ter bodas do Cordeiro, é verdade que depois vai ter festa, mas antes de mais nada, nós vamos ter que comparecer diante do justo juiz de todo o universo. Por isso, Deus, nós vamos terminar cantando essa canção que é uma grande oração, para que o Senhor nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Quem pode dizer amém? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode exaltar o nome de Jesus pela sua palavra viva, poderosa, eficaz? Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Em mim, ó Deus, um coração puro. É, Deus, nós precisamos de Ti. E renova um espírito inabalável. Oh Deus, não retires de nós o Teu Espírito. Não retires de nós o Teu Espírito. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. e renova Um espírito inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver um grande desespero e ficar pra trás. Eu quero ser. Só quem quer. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós vivamos com responsabilidade, que nós vivamos aqui na terra com seriedade, porque um dia vamos comparecer diante do tribunal. Que Deus te abençoe a caminho do tribunal. Antes de encerrar, vai o nosso abraço a todos os irmãos que estão conosco, pessoas que estão conosco aqui de Vacaria, Sarandi, União da Vitória, Balneário Pissarras, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Barreiro, Santa Cruz, André da Rocha, Erval Seco, Joinville, Panambi, Maximiliano de Almeida, Sananduva, Muitos Capões, Barra Funda, Farroupilha, Tupanciretã, Santo Antônio das Missões, Arthur Nogueira, lá em São Paulo. É muita gente, nem cabe mais na tela aí. Deus abençoe a todos. Se a gente esqueceu de citar alguém, nosso carinho, nosso abraço. Fique com a gente, domingo às 9 da manhã e 19 estaremos aqui. Deus abençoe a sua vida e nos encontremos lá no tribunal de Cristo. Amém? Está encerrado o nosso culto.